bastante dessa vitória do Flamengo. Primeiro vou colocar já ele aqui no telão, que eu tinha prometido. Serginho Xavier, venha fazer companhia para nós, tudo bem? Tudo bem, Karine, Roger, eu não cortei o cabelo, não. Tem problema. Eu não tenho que cortar, né? Esse é o problema. Tudo bem, tudo bem. Mas vamos falar desse Flamengo? Fala para mim qual é a tua impressão dessa vitória e também dessas mudanças que o Renato fez, faltando menos de 5 minutos para acabar a partida. Eu e o Roger, a gente chegou a até comentar isso anteriormente. Bom, eu acho que em primeiro lugar foi diferente esse, né? Um jogo que o Flamengo não foi exatamente o Flamengo que a gente costuma ver. E o Atlético, de uma certa forma, também não foi o Atlético que a gente costuma ver. E se a gente for ver nesse campeonato, eu não sei se eu lembro de um jogo que o Flamengo tenha se defendido melhor, né? Porque jogou contra um poderio, né, de ofensivo terrível, né, do Atlético, e o Flamengo se defendeu, né? No primeiro tempo cede ali as 3 chances praticamente, né? E o Flamengo vai, faz o seu gol e, de uma certa forma, faz o que muita gente já fez com o Flamengo esse ano, que é jogar por uma bola, né? Foi essa bola praticamente do Michael no primeiro tempo, né? Praticamente a única chance do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo foi lá, fez o gol e depois se defendeu muito bem. Jogou com uma aplicação tática que a gente não vinha observando nas últimas rodadas, né? Recomposição defensiva diferente, né? E o Atlético muito atrapalhado hoje, Karine. O Cuca tentou, eu acho que até mexeu demais, né? Fez mexidas que depois ele quase que teve que voltar atrás, como por exemplo a do Mariano, né? E de uma certa forma a afobação do Cuca na hora de fazer as trocas foi um pouco a afobação dos jogadores na hora de tentar achar criar um espaço do Flamengo que hoje não foi o Flamengo ofensivo, hoje foi o grande Flamengo defensivo. Exatamente, né? Mas o Flamengo também acabou não dando muito espaço para o Galo conseguir fazer o gol também e levar para o empate. Roger, queria também saber a tua opinião sobre essa reta final que a gente acompanhou aqui no Sport TV, dessa partida que acabou em 1-0. Mas a gente estava falando dessas mexidas que o Renato deu, título, ficou né, mais retrancado ali no final, segurando o resultado. O jogo que valia título para o Atlético hoje e a sobrevivência do Flamengo. Então, um jogo nervoso, o Flamengo vinha muito pressionado, muito cobrado, o Renato colocado na berlinda, né? Muitos exageros em cima do trabalho do Renato, em cima da questão tática que o Flamengo poderia entregar ou estava deixando a desejar, e hoje ele teria que dar uma resposta, né? E até pelo adversário, Karine, sabendo que o adversário também é ofensivo, que tem a principal qualidade do setor de meio campo para frente, ele sabia que ele ia ter um pouquinho mais de espaços para poder usar velocidade, para usar criatividade, para usar o que ele mais gosta de ter, espaços. Foi lá, fez 1-0, se defendeu bem, mostrou que o time também consegue se defender, as peças questionadas, porque muitas vezes jogam expostos, né? Principalmente os 2 zagueiros, os próprios laterais, hoje jogando um pouquinho mais fechadinho, com resultado no bolso, mais protegidos, deram certo. Léo Pereira fez um grande jogo. Gustavo Henrique, que teve um problema na cabeça no início da partida, que poderia sair, que poderia ficar em campo, ficou os 90 minutos, fez um grande jogo. Agora, tem algumas teimosias também, né, do Renato. O Ramon ou o René? Todo mundo sabia que o Ramon entregaria muito mais, né? Que está numa fase muito melhor do que o do René. A torcida pediu. E aí o Renato abraçou muito mais tempo o René do que necessário, né? Ele já teria que ter dado a oportunidade ao Ramon antes. Hoje botou o menino em campo, fez um grande jogo, passou mal ali, o jogo muito pegado, né? Um moleque novo ainda, sentiu um pouquinho fisicamente, não sei se vomitou, passou mal, mas teve que ser substituído. E aí no final, ele abriu mão mesmo do jogo, né? Quando ele bota Rodinei, o Bruno Viana e o Vitinho, né? Ele ficou com 2 linhas de 4, quer dizer, uma linha de 4, uma linha de 5 e só o Vitinho na frente. Então, um jogo diferente de se analisar, né? Como eu disse, um jogo nervoso, que valia título para um, que valia sobrevivência para outro. Os dois, o Atlético, com essa possibilidade, se lançou para frente, né? Botou o Cuca terminou com o Diego Costa na frente, com o Hulk, com o Savarino, com o Vargas, com o Natan. E o Flamengo com essas 2 linhas aqui atrás, uma de 4 e uma de 5, tentando se defender.
valeu a sobrevivência. E a gente vai ter mais campeonato pela frente. O Galo continua muito favorito, tem uma distância ainda muito grande. Mas o resultado dá um pouquinho mais de gostinho no Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Bom para quem assiste. Bom para quem comenta aqui também. Queria fazer só um elogio. Claro. Não sei se o Serginho, daqui a pouco o Led e o Pedro vão participar com a gente. O Hulk reclamou muito da arbitragem. Eu já acho um pouquinho diferente. Eu acho que a arbitragem foi discreta, como tem que ser. Se o Atlético tem alguma coisa para reclamar, eu acho que é a questão dos cartões amarelos no início do jogo. Deu 2 ou 3 para o Atlético e segurou um pouquinho, 2, né? O Led está me confirmando. E segurou um pouquinho, poderia ter dado antes para um ou outro jogador do Flamengo. A questão da cera dos jogadores do Flamengo, isso faz parte do jogo, não é culpa do árbitro. O árbitro tem que dar o acréscimo. E o Daronco deu os acréscimos. Agora, ficar punindo ali, ele tentou de alguma forma controlar, mas o meu elogio em relação ao Daronco é que ele foi discreto, não precisou de VAR, ninguém foi reclamar com ele porque ele se impõe, é o cara que deixa o jogo fluir, deixou o jogo rolar, não marcou qualquer faltinha. Então, além do elogio ao jogo, elogio ao árbitro também, que foi discreto e não quis ser protagonista. Para mim, se eu sou da CBF, escalaria sempre nos principais jogos Daronco e Rafael Claus. Olha só, hein? Vamos colocar eles na conversa logo? Por favor, Serginho. Posso só apresentar aqui nossos companheiros rapidinho, para a gente colocar eles na conversa? Por favor. Porque eles já estão sentadinhos aqui, Serginho, já te dou a palavra, tá? Lédio Carmona, seja bem-vindo mais uma vez. Bem, Pedrinho Roger. Também, já estão trabalhando desde cedo. Esse jogo tenso, decisivo, que tinha um clima realmente importante para os dois times. A gente viu agora o Flamengo diminuindo essa distância para o Galo, mas como disse o Roger também, o Galo está bem, está na liderança, está lá na ponta da tabela, mas o Flamengo começa a reacender no torcedor também esse desejo, essa coisa de, opa, peraí, hoje eu vi um Flamengo que ganhou do Galo, com todo o elenco do Galo. Sim. Então, dá aquela chama que o torcedor gosta tanto, que estava lá no Maracanã, teve também torcida que não conseguiu entrar, depois a gente vai falar sobre isso, inclusive. Mas queria ouvir um pouquinho de você. Serginho, já volto contigo, hein? Eu prometi, eu cumpro. Olá, amigos. Então, eu estou com o Roger. Era o jogo da sobrevivência do Flamengo. Eu até fiz um comentário no início do jogo que, na minha opinião, não sei se vocês pensam que é um pouco controverso isso, o jogo valia mais para o Flamengo do que para o Galo hoje. Porque, ok, podia o Galo abrir uma diferença maior ainda para o Flamengo e ficar com uma mão na taça. Mas o jogo valia a sobrevivência do Flamengo. Se o Flamengo perde esse jogo, não alcançaria mais o Atlético Mineiro. Então, valia mais para o Flamengo dentro de casa, em crise, com questões no departamento médico, preparação física, torcedores cobrando, jogadores inseguros. Então, o Flamengo fez um jogo diferente. Normalmente, você vê o Flamengo com muito mais posse de bola que o adversário, por melhor que seja o adversário. Hoje, o Flamengo deu a bola para o Atlético desde o início do jogo. Mesmo antes do gol do Michael, que saiu aos 26 minutos do primeiro tempo, o Atlético ficava mais com a bola dentro do campo defensivo do Flamengo, e o Flamengo esperando o momento certo para dar uma xiringada, veio no lançamento do William Arão e no erro de posicionamento da defesa do Atlético, depois da cabeçada do Bruno Henrique, que encontrou o Michael. E aí, o Flamengo baixou ainda mais as linhas, como o Roger já bem observou, e o Atlético teve muita dificuldade de ser assertivo, de ser criativo no jogo, né, Pedrinho? O Atlético finalizou mais do que o Flamengo, mas com muito pouca contundência, os lances pouco perigosos. O Atlético foi um time hoje com muita posse de bola, com muito volume, com muita intensidade, mas com muito pouca criação. No segundo tempo, quando o Atlético mais atacou, mais pressionou o Flamengo, o Atlético só finalizou 4 vezes ao gol. Isso, se você procurar, não acha nenhuma finalização, só a cabeçada da trave. Mais nada. Então, o Atlético, estou com o Roger, acho que o Daronco fez uma boa atuação. Acho que ele não interferiu em nada no jogo, absolutamente nada. O Atlético, sim. Eu acho que o Atlético fez um jogo que ele teve mais a posse de bola, ele pegou um Flamengo mais reativo, respeitando muito o Atlético, mas como tem acontecido em outros jogos, o Atlético não tem sido um time brilhante. O Atlético tem sido um time pragmático. Ele tem muito volume, tem grandes jogadores, mas não tem feito atuações espetaculares, com exceção do jogo contra o Fortaleza na ida pela Copa do Brasil. E hoje, mais uma vez, não conseguiu resolver algumas questões. Por exemplo, o Atlético não levava gol. Agora, todo jogo o Atlético leva gol.
só não levou gol nesse jogo contra o Fortaleza por 4-0. Nos últimos 8 jogos, ele foi vazado. Então, tem coisas que o Cuca vai precisar observar e corrigir, como o Renato já tentou corrigir hoje pelo lado do Flamengo. O campeonato continua com uma boa vantagem do Atlético, mas está aberto. Eu acho que o campeonato está aberto, não só para o Flamengo. A gente não pode perder de vista o Palmeiras, que se o Palmeiras ganha do Grêmio amanhã, a diferença para o Atlético cai para 7 pontos. E ainda tem um confronto. Ainda tem um confronto direto. O Bragantino está no páreo. Enfim, matematicamente, a gente fica só olhando Flamengo e Atlético, mas tem o Palmeiras, tem o Bragantino. Fortaleza está jogando agora também com o América, né? O Fortaleza, né? Fortaleza. Então, temos um campeonato. Temos um campeonato. Sim, sim. Bom, Pedrinho, sua vez também. Serginho, eu não esqueci, Serginho. Eu tô aqui, eu tô ligada, tá? Não esqueci de você. Tudo bem, Karine? Vou dar a palavra pro Pedrinho também, que já tá ali esperando para falar. Roger Flores, que fugiu. Fala, doutor. Fugiu da academia. Pedro. Serginho. A Kalash que Quem tá com a fugiu da academia? O Roger fugiu, não vejo mais ele. Ele tava cuidando do cabelo Mas ele dele. precisa fazer academia? O Roger não que precisa isso? fazer academia, não. A Kalash que tá com a gente, né? É. Eu não sei se ela consegue pedir pra galera lá da que Ela acha a faz, nossa diretora que está aqui. faz a análise lá pra ver só a impulsão do Bruno Henrique ali, quanto ele subiu. Boa. Porque ele sai quase do... Ele dá um trotezinho quase de nada, né? Que eu acho que aquilo ali nem ajuda na impulsão dele, porque ele atropelou o adversário. Foi quem? Acho que é o Natan que tá com ele Natan. na jogada. Atropelou. Cara, eu acho que a avaliação foi perfeita de todo mundo. Se você olhar friamente, são os 2 melhores elencos e mais caros, né? Então, tecnicamente, a gente esperava algo mais. Mas só que, pro Flamengo, eu acho que pro próprio Renato, que, na minha concepção, eram os ajustes que ele tinha que fazer, era quando ele não tinha bola. E eu já falei algumas vezes que quando o Renato ele tem que defender dentro do seu campo, ele está mais organizado, como foi hoje. Quando o Atlético já está dentro do campo do Flamengo, ele consegue marcar melhor. O problema do Renato é quando ele vai atacar. E aí, quando ele perde a bola dentro do campo do adversário, que hoje foi o Atlético, essa transição era lenta e era bagunçada. Hoje, não. Ele deu 2 ou 3 oportunidades de contra-ataque, mas voltou muito rápido, acelerou muito. Então, eu acho que é um comportamento defensivo melhor do Flamengo, até pelo que o Roger falou. Ele pega uma equipe que tem qualidade para jogar dentro do teu campo e ia exigir do Flamengo experimentar uma situação que ele não experimentou. E esse gol aí, especificamente, o Cuca faz uma marcação, lá a gente está vendo a atropelada do Bruno Henrique, o Cuca faz uma marcação individual e quando um não acompanha, abre tudo. O Isla, que parte pela direita lá, o Keno não acompanha ele e aí o Júnior Alonso tem que sair do miolo da zaga para ir lá, aí você já dá uma desarrumada toda. O Atlético que jogou, fez um bom jogo, mas eu acho que as duas preocupações, quer dizer, as preocupações das duas equipes eram muito mais de neutralizar os pontos fortes dos seus adversários do que construir. Por isso que eu acho que foi um jogo de poucas oportunidades. Hashtag Troca de Passes, vocês estão aqui mandando várias mensagens. Prometo